De fato, o Corinthians teve algumas atitudes que eu considero atitudes de time pequeno. Futebol se ganha dentro de campo. Os desfalques certos. Pulgar, por conta do terceiro cartão amarelo que ele sofreu contra o Corinthians, e o Bruno Henrique expulso, cartão vermelho, obviamente ele não pode entrar em campo. E o Corinthians ainda não pagou a multa rescisória de Hugo, vídeo de hoje do canal. Conta se existe alguma chance de o negócio cair. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, super importante para que o nosso canal continue crescendo. Quero contar também sobre o Flamengo com novidade em relação à eleição marcada para 9 de dezembro. Conselho de Administração do Flamengo vetou nas últimas horas a presença de dois dos candidatos no pleito. O Valim Vasconcelos e o Pedro Paulo tiveram suas candidaturas impugnadas. A alegação é de tentativa de fraude, com a utilização de assinaturas falsificadas de sócios do clube, segundo análise da comissão eleitoral. Dessa maneira, vão concorrer à presidência do Flamengo Rodrigo Dunch, candidato da situação, Maurício Gomes de Matos, que surge como uma terceira via, e o BAP, candidato de oposição. Preciso falar agora sobre De La Cruz. Jornalista Renato Maurício Prado, que já trabalhou por muito tempo no Sport TV, no Jornal o Globo e hoje é comentarista do UOL, afirma que Nicolás De La Cruz tem um problema crônico no joelho. E ele só não será operado por agora, porque o Flamengo pretende contar com o meio atacante uruguaio até o fim da temporada, quando deve ocorrer essa intervenção cirúrgica. Também de acordo com o Renato Maurício Prado, o Flamengo não vai revelar em hipótese alguma essa questão, até porque saberia que seria alvo de muitas críticas. Não consegui a confirmação no Flamengo a respeito dessa lesão, estou atrás de mais informações. O que dá para deixar bem claro é que desde o fim da Copa América, De La Cruz tem problemas físicos importantes. Você quer ver? Nas datas FIFA de outubro, ele não joga o primeiro jogo do Uruguai e disputa apenas 45 minutos do segundo jogo. Partida seguinte do Flamengo é contra o Fluminense e o De La Cruz nem sequer é relacionado. Para a partida contra o Corinthians, decisão do último domingo, ele esteve em campo por apenas 54 minutos. Então tá muito claro que alguma coisa tá pegando. Inclusive é legal contar que o De La Cruz desembarcou no Rio de Janeiro depois do jogo contra o Corinthians mancando e deve ser submetido a exames nessa terça-feira. Se comprovada qualquer necessidade de uma intervenção maior, o De La Cruz pode perder a final da Copa do Brasil. Jogos marcados para 3 e 10 de novembro contra o Galo. Nessa quinta-feira a CBF sorteia os mandos de campo. A gente vai conhecer quem que vai fazer a segunda partida decisiva da Copa do Brasil. Use o espaço para comentário para dizer o que você acha que está acontecendo com o uruguaio Nicolás De La Cruz. Fernandinha, fica tranquilo. O Flamengo, o Vene Casagrande, se representou de olho na partida contra o Juventude. Esse jogo pelo Brasileirão. O Nenê vai poder ser escalado? Não sei, depende da CBF. Nos bastidores da classificação para a final da Copa do Brasil, o time mostrou muito apoio ao Bruno Henrique, depois que foi expulso, né, no final do jogo, aquele apoio para o Bruno Henrique. A gente vai ver o VT e na volta, presta atenção, o Vene vai atualizar a gente sobre os desfalques para esse jogo da Copa do Brasil. O Flamengo já está na final, mas tem alguns desfalques. Você quer saber? Espera. Olha esse VT que legal. Terceira final consecutiva, ânimos renovados e um grupo ainda mais unido. A equipe está mais uma vez na briga pelo título da Copa do Brasil e chega forte para a disputa. O Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E é o grupo, eu estou completamente tranquilo porque são jogadores acostumados a jogar finais. O clube ainda é o maior em número de finais da Copa do Brasil, 10 no total. No ranking de títulos, o rubro-negro é o terceiro clube mais vitorioso ao lado de Palmeiras e vai em busca da 5ª taça. E para chegar lá, o time contou com um jogador que está sendo decisivo na temporada. Motivação. Não tem coisa melhor do que você acordar, saber que hoje você vai disputar uma semifinal e você joga pelo Flamengo. Motivação melhor do que isso, eu acho que não tem. Com 4 gols e 7 assistências em 2024, Gerson é o segundo jogador mais utilizado nesta temporada, com 49 jogos, atrás apenas do goleiro Rossi com 51. Além de fazer a diferença, o que já resultou na convocação pelas eliminatórias da seleção, é um dos pilares do grupo no que se trata a superar adversidades, que, aliás, está ainda mais unido. Prova disso foi o abraço da equipe em Bruno Henrique após a classificação. O camisa 27 não poderá participar do primeiro jogo, já que foi expulso, assim como o Pulgar, que tomou o terceiro cartão amarelo.
Mas, se depender da força que tem esse grupo, o Flamengo vai com tudo em busca de mais uma taça. Muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém. E sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse. Muito bem, Vene Casagrande. Esse é o Felipe Luiz, que você tanto elogia em suas coletivas. E o apoio ali de toda a equipe em cima do Bruno Henrique, que foi ali um vermelho que todo mundo aqui concordou que era para vermelho mesmo, mas que isso não tira, obviamente, a importância do Bruno Henrique para o grupo, né? Não, claro que não. Inclusive, o próprio Bruno Henrique fez uma postagem após a partida pedindo desculpas ao Mateuzinho, que foi seu companheiro de Flamengo, ou seja, nenhuma maldade. E o próprio Bruno Henrique sabia que ele merecia levar o cartão vermelho. Inclusive, foi o segundo cartão vermelho nessa temporada do Bruno Henrique, que não é um jogador maldoso, não costuma fazer esse tipo de falta, mas fez. E o grupo abraçou o Bruno Henrique. O Gerson deu uma entrevista após o duelo, uma entrevista muito bonita, por sinal, falando que todo mundo havia dito para o Bruno Henrique que iria dar a volta por cima por ele, conquistar a classificação por ele, e o grupo conseguiu. Então, assim, é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Inclusive, na minha opinião, fazia uma baita partida até a expulsão. Estava sendo um jogador extremamente importante, porém, isso não faz com que eu não venha aqui e não venha criticá-lo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que tomar cuidado nesse excesso de vontade dele, porque isso para mim é um excesso de vontade. Ele queria mostrar a disposição em campo, ele queria mostrar raça, conquistar a classificação com a camisa do Flamengo, mas tem que tomar cuidado, porque numa próxima o sucesso pode não vir. E aí, com certeza, a gente sabe como que iria acontecer, né? A torcida provavelmente iria culpá-lo, mas, enfim, deu tudo certo. Acho que o Bruno Henrique agora precisa manter a calma nos próximos jogos, porque, repito, é um jogador importante, porém, não estará à disposição o técnico Felipe Luiz no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E tem mais gente que não está à disposição. Você já vai falar só um minuto antes, ô Pedrosa, eu vou contigo em relação ao Wesley. Falamos pouco dele aqui ontem e merece um grande destaque nessa partida. E você não acha que tem uma coisa aí meio da questão de posição para posição, já que o Mateuzinho falou que lá no Corinthians o clima ia ser hostil e eles já brigaram por essa posição no Flamengo? Será que isso pode ter sido um molho para o Wesley ter ficado mais corajoso do que eu já? Eu acho ele um jogador corajoso. Eu não tenho dúvida, Fernanda. Inclusive, o próprio Gerson fala isso na pré-eleição, né? Aparece um vídeo na Flá TV do Gerson comentando que clima hostil, o Flamengo joga para o estádio lotado o tempo inteiro. Então, independentemente do estádio estar lotado na Neoquímica Arena ou não, jogo grande é para jogador grande. E o Wesley se mostrou um jogador grande no jogo que ele fez na Neoquímica Arena, porque ele conseguiu ser efetivo não só na postura ofensiva, porque é um atleta que tem muita velocidade, tem muita habilidade também, mas principalmente nessa entrega, para você poder preencher espaço de um time que está com 11 contra 10. Então o Wesley foi muito bem na minha visão. Aliás, o Wesley vem crescendo de rendimento com o Felipe Luiz. Desde que o Felipe Luiz assumiu e resolveu colocar o Wesley naquela lateral direita, eu acho que ele cresceu de rendimento. Tem uma questão de posição também, onde o Felipe Luiz passou a vida inteira jogando ali, mesmo sendo no lado oposto. Os atalhos do campo são parecidos, então eu acho que tudo isso aí acaba sendo positivo para o Wesley crescer de rendimento e ele, quem sabe, poder realizar o sonho dele, que é jogar lá na Europa, mas também mostra que, mesmo com a situação que aconteceu do Atalanta, o Wesley continua se entregando com a camisa do Flamengo. E o Wesley, assim, só para finalizar o assunto Wesley, é importante mencionar a parte técnica e tática dele, que ele de fato está evoluindo muito, mas também a parte física, porque ele vem como titular nos últimos 5 jogos e mostrando uma disposição muito grande. Inclusive o GPS internamente do Flamengo registra ali mais de 10 km percorrido por partida, ele só foi substituído em um jogo. E esse lance do clima hostil não foi apenas o que o Mateuzinho falou, vai muito além disso. Nos bastidores, por exemplo, o Flamengo teve que reclamar, porque quando chegou ao vestiário lá da Arena Neoquímica, não tinha luz. O Corinthians cortou, entre aspas, a luz de propósito para poder atrapalhar a preparação do Flamengo, botou música, o que estava rolando no estádio, para dentro do vestiário do Flamengo. É horrível, então, assim, de fato, o Corinthians teve algumas atitudes que eu considero atitudes de time pequeno. Futebol se ganha dentro de campo. Esse tipo de atitude, beleza, pode até atrapalhar, mas outros jogadores eles vão ficar mais animados ainda com a disposição. E foi por conta disso que o Wesley falou sobre o clima hostil. E a questão também do Corinthians, com essa torcida do Corinthians, não precisa fazer isso, né? A torcida do Corinthians já se basta. Vene, tem desfalque aí garantido no Flamengo para a final da Copa do Brasil, esse jogo contra o Atlético Mineiro? Sobe o drone do Vene Casagrande, Vamos gente. lá. Nem o drone, né? 2 desfalques certos. Pulgar, por conta do terceiro cartão amarelo que ele sofreu contra o Corinthians, e o Bruno Henrique.
expulso, cartão vermelho, obviamente ele não pode entrar em campo. E o De La Cruz, esse tem grande chance de ser desfalque também. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão que ele sofreu na coxa. E o De La Cruz é um jogador que tem entrado em campo na base do sacrifício. Ele já estava com muitas dores no joelho. Pessoas me falaram que ele não consegue esticar o joelho direito, enfim, ele está passando por dificuldades, problemas físicos, e isso não é segredo para ninguém. O Flamengo contratou o De La Cruz sabendo da quantidade de problemas físicos que ele tem ao longo da carreira. E algo que deixa ainda pior a situação do De La Cruz. Se a gente for parar e analisar números de jogos, ele nunca disputou tantos jogos em uma única temporada. Então, eu acho que faltou um certo planejamento em relação ao De La Cruz, porque utilizou demais esse jogador no início da temporada em jogos, entre aspas, irrelevantes, por exemplo, Campeonato Carioca, porque o Flamengo priorizou o Campeonato Estadual ao invés de outras competições, a gente já debateu isso aqui, e na situação do De La Cruz específico, eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor para poder utilizar o De La Cruz nessa reta final de temporada. A gente ontem, na verdade, o Vene falou sobre um vídeo do goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, que está inflamando a torcida do Flamengo. O Lucas Pedrosa, e não foi para torcedor que ele falou, não, foi para a televisão do Galo. Cadê? Bora, quando vai chegar na final, ele não perde. Vamos, que é Galo. Mais um. Na verdade, ele não falou. Pegaram esse pedacinho dele ali no momento vivo. Mas ele falou. Flamengo assegura a vaga na terceira final consecutiva da Copa do Brasil e garante premiação mínima de 51 milhões de reais. O Flamengo alcançou uma importante marca ao confirmar presença em sua terceira final seguida da Copa do Brasil, repetindo o feito histórico do Grêmio, que esteve em 3 decisões consecutivas na década de 1990. O clube rubro-negro garantiu, no mínimo, 51 milhões de reais em premiações, podendo ultrapassar 90 milhões de reais em caso de conquista do título. Após eliminar o Corinthians em um confronto acirrado, o Flamengo avança para enfrentar o Atlético Mineiro na decisão deste ano. O sorteio para definir os mandos de campo será realizado na próxima quinta-feira. A equipe carioca chega a esta final com a experiência de já ter disputado 10 decisões da Copa do Brasil, superando o Grêmio, que esteve presente em 9 finais. Além disso, o Flamengo se consolida como o clube com mais presenças em semifinais da competição, com 17 participações. Desde sua primeira final, o Flamengo acumulou 4 títulos, 1990, 2006, 2013 e 2022, e 5 vice-campeonatos, 1997, 2003, 2004, 2017 e 2023. O clube carioca está entre os 3 maiores vencedores da Copa do Brasil, ao lado do Palmeiras, com 4 conquistas cada. No topo do ranking, o Cruzeiro é o maior campeão com 6 títulos, seguido pelo Grêmio, com 5. Além da oportunidade de aumentar sua galeria de troféus, o Flamengo já garantiu premiações significativas. Até aqui, o clube acumulou 19 milhões de reais. O vice-campeonato oferece um adicional de 31,5 milhões de reais, enquanto o título poderá render mais 73,5 milhões de reais, elevando o montante total a mais de 90 milhões de reais. Outro ponto que chama atenção é a sequência de mudanças na comissão técnica do clube. Em 2022, Dorival Júnior conduziu o Flamengo ao título sobre o Corinthians. No ano seguinte, sob o comando de Jorge Sampaoli, o time foi derrotado na final pelo São Paulo. Agora, Felipe Luiz assume o desafio como técnico interino e busca conquistar seu primeiro título profissional. O ex-jogador já teve sucesso com as categorias de base do clube, vencendo a Copa Rio Sub-17 e o Mundial Sub-20. Ranking dos campeões da Copa do Brasil. Cruzeiro, 6 títulos. Grêmio, 5 títulos. Palmeiras, 4 títulos. Flamengo, 4 títulos. Corinthians, 3 títulos. Atlético Mineiro, 2 títulos. Outros campeões: Criciúma, Fluminense, Inter, Juventude, Paulista, Santo André, Santos, Sport, Vasco, Atlético e São Paulo, com um título cada.